Bom, vamos lá. Aula 5, né, dando continuidade, tem o item que faltou comentar com vocês, ainda falando sobre fator de capacidade, faltou passar um cálculo simples, né? Como é que funciona? Apesar de eu ter explicado, eu não sei se ficou muito claro para vocês, que eu estou mostrando aqui para vocês aqui um exemplo do fator de capacidade da usina de Itaipu. O que acontece? Como eu falei para vocês, né, a usina de Itaipu, ou melhor dizendo, a hidrelétrica de Itaipu, por muito tempo ela foi a maior planta elétrica do mundo em capacidade, né, no caso 14 gigawatts, só que uns anos atrás foi inaugurada a usina de Três Gargantas, em torno de 18, 19 gigawatts de potência, se não me falha a memória. Mas como a usina de Três Gargantas, lá na China, ela possui uma vazão muito variável, principalmente porque porque não tem usinas hidrelétricas a montante por enquanto, e também porque, que nem muitos rios brasileiros, né, há uma variação muito grande da vazão, tem uma época de cheia, outra época de vazante, enfim, a grande maioria dos rios do mundo são assim, né? Só que no caso da usina de Itaipu, tem dezenas de usinas a montante e até mesmo em vários dos principais afluentes tem várias usinas, então permite uma vazão bem regulada, de certa forma, tá? Então, assim, eu coloquei um exemplo, né, a energia elétrica gerada, né, ainda nos anos mais recentes, tem registrado aí recordes de geração, tá? Uns poucos anos atrás aí, registrado em torno de tem gerado em torno de 98 terawatt-hora em um determinado ano, aí às vezes aumenta, né? Bate alguns pequenos recordes de 98 para 100, até chegar em torno aí de uns 103. Eu não sei se chegou a 105, mas vamos dar um exemplo. 105 terawatts-hora de energia elétrica gerada em um determinado ano. O interessante da usina de Itaipu é que ela gera uma energia elétrica barata. Então, a ONS, a Operadora Nacional do Sistema, claro, né, que por motivos óbvios vai dar prioridade aí às plantas que fornecem energia elétrica mais barata e Itaipu é uma delas. Ora, porque é uma planta elétrica de grande porte, né? Quanto maior, né, teoricamente, mais barata a energia elétrica, e também porque é uma usina já com um investimento amortizado. Tá, então, isto é, todo aquele investimento feito aí na década de 70, década de 80 na sua construção, e em menores valores na década de 90, permitiu aí uma amortização um período mais recente, então o custo da energia elétrica se dá apenas à sua operação e manutenção, ainda mais que a água é de graça. O que acontece? Por que eu falei década de 90 também? Porque a construção civil da usina começou na década de 70, foi até a década de 80, mas na década posterior ainda houve a instalação, né? Até nos anos 2000 também, a instalação das últimas turbinas. Então, por muito tempo, ela ficou, não todas, com toda a casa de máquinas completa, né? E atualmente tem o quê? A cada casa de máquinas tem uma potência de 700 megawatts vezes 20 dá 14. Então, como é que se calcula o fator de capacidade? A energia elétrica gerada em um determinado período, vamos dar exemplo aqui, né, em um ano, dividido pela potência e dividido pelo tempo. E aí, no final das contas, deu um fator de capacidade igual a 0,856, né? Eu sugiro que vocês façam o cálculo para ver se está tudo certo. E é um fator bem alto. O fato de ter um fator de capacidade bem alto, ele ajuda e muito na tomada de decisão de algum projeto, de usina, enfim, né? Como dei exemplo anteriormente da usina de Belo Monte, que possui fator de capacidade menor que 0,4. Por quê? Porque é uma usina a fio d'água, há uma capacidade de armazenamento de água muito baixa. Quando foi no primeiro projeto, sugeriu-se a construção de uma usina reservatório, só que a área seria aí, em torno de 3 vezes maior do que a área atual, que é em torno de 400, 450 quilômetros quadrados. Então, na época do projeto da usina reservatório, um projeto, né? Era de uma área 3 vezes maior, mas por causa de implicações ambientais, protestos, etc., foi convertida de uma usina reservatória a usina fio d'água, diminuiu sua área para 400 quilômetros quadrados, e só que em compensação a capacidade de armazenamento abaixou e muito, e aqueles momentos de vazantes, de seca, a boa parte das turbinas infelizmente, tem que manter desligadas por falta de água. Tá? E também tem que levar em consideração que é necessário verter, né, um volume, verter não, desculpa,
tem que manter sempre um volume mínimo, tanto a montante quanto a jusante, por questões ambientais, para não prejudicar a navegação, a pesca, o abastecimento, etc. Então, esse fator de capacidade que eu falei tanto, dei vários exemplos, né? Só que no caso de hidrelétricas de grande porte, é fácil levar, é mais fácil entender por quê. A grosso modo, as turbinas, elas operam em capacidade plena, ou 0 ou 1, ou estão desligadas, ou estão totalmente ligadas. Não é que nem a geração eólica ou fotovoltaica, que depende muito aí da influência da atmosfera, então nem sempre operam a plena carga. Operam sempre em carga parcial. Tá bom? Então tá aqui, só para dar um exemplo. É o seguinte, eu queria mostrar para vocês aí o próximo slide, né? Estou colocando em aulas, mas vocês estão vendo aí que já foram vários vídeos apenas da suposta aula 2, né? Por quê? Eu prefiro fazer vídeos mais curtos, tá? Para evitar aí algum problema. Por enquanto aí, infelizmente, não tem surgido nenhum imprevisto, como buzina, carro do ovo, que vende ovo de codorna, enfim, latido de cachorro, né? Porque tem o cachorro meu que agora tá cochilando. Enfim, para evitar aí alguns imprevistos, infelizmente não tem gerado nenhum imprevisto, nenhum ruído externo que possa atrapalhar aí na elaboração dos vídeos, né? Mas enfim, eu quero mostrar para vocês um outro slide. Ele é grandinho também, mas eu vou procurar ser mais rápido, tá? Vamos lá. O que é interessante no Brasil, né? Espera um pouquinho, que só vou fazer aqui um esquema. Tá, isso mesmo. Eu vou dar um exemplo aqui. Produção de energia elétrica global no final de 2015. Tá, tudo bem, está desatualizado, mas não houve grandes mudanças. Tá? Ainda, estamos em 2020, ainda a energia proveniente de fontes renováveis ainda são predominantes. No mundo, a maior parte por meio de combustíveis não renováveis. Derivados de petróleo, queimando óleo diesel em comunidades isoladas, queimando óleo combustível por determinadas usinas. No caso do Brasil, o consumo de óleo diesel em comunidades isoladas se dá praticamente todos os dias por ano, né, parando para manutenção, e ter comunidades que geram energia elétrica apenas em determinados momentos, por exemplo, durante o dia, pensando aí em empreendimentos comerciais, né, que utilizam energia elétrica para fins de refrigeração, armazenamento de produtos. Aí vai depender muito da situação aí de cada local, das necessidades. Tá? Mas claro que o ideal, né, seria gerar 24 horas por dia. Mas no caso da geração dos sistemas isolados, não tem jeito. Inevitavelmente, devido à natureza dos aspectos técnicos de um motor de combustão interna, tem que parar para manutenção. Tá? Programado ou até mesmo não programado, que seria bem pior. Mas, enfim, no Brasil, a maior parte dos combustíveis fósseis para fins de geração de energia é usado em sistemas isolados ou também para geração de energia elétrica em período de diminuição do nível dos reservatórios, né, visto que é predominante as hidrelétricas, né, geração elétrica proveniente das hidrelétricas. Então, naquele período a partir de junho, julho, agosto, quando há menos água nos reservatórios, é necessário ligar as termoelétricas que queimam gás natural, queimam óleos combustíveis provenientes do petróleo, enfim, né? Só que é uma parcela pequena em comparação à média global, né? Então, não renovável ainda é maior do que renovável, né? Embora renovável esteja crescendo. Vamos dar uns exemplos bem rápidos aqui. Os países onde a maior participação da geração renovável no mundo, por exemplo, né, pode ser que tenha mais, Noruega, Paraguai e Albânia. São países onde a geração renovável está perto do 100% ou 100% mesmo. Tá? Por quê? Porque uma vez eu vi uma tabela de emissões, esses países estavam ou zero, perto do zero tonelada de CO2 por quilowatt-hora, megawatt-hora, enfim, né? Então, quais são as plantas que têm essa emissão igual a zero? Por exemplo, geotermia, geração hidrelétrica, eólica, fotovoltaica, enfim. Mas sabe-se que cada país tem as suas particularidades, né? Então, cada país adotou uma matriz elétrica, até mesmo uma matriz energética específica devido aí ao desenvolvimento tecnológico, à abundância de recursos naturais, no caso do Brasil, né, disponibilidade de água, como
a região Centro-Sul, que é a maior consumidora de energia elétrica do país, ela está numa região de planalto, predominantemente de planaltos, várias quedas d'água foram aproveitadas, né? Então, grande potencial hidrelétrico aí que foi aproveitado, estado de São Paulo, Rio, Minas, Paraná, por exemplo. Então, é natural que o Brasil tenha escolhido aí a hidroeletricidade, tá? E isso foi desde sempre. Tá? A partir da década de 50, por exemplo, houve a instalação das primeiras grandes plantas da casa das dezenas, até mesmo centenas de megawatts de potência instalada, como eu falei anteriormente. Só que tem países onde houve a predominância, onde até hoje a predominância das termoelétricas a carvão, gás natural e termonucleares, né? Voltando, dando exemplo aí da Noruega, da Albânia e do Paraguai. Paraguai todos conhecem, né? Porque a usina de Itaipu, ela gera muito mais do que as próprias necessidades paraguaias. Então, a maior parte da energia elétrica do lado do Paraguai da usina de Itaipu é vendida para o Brasil. No lado do Paraguai é gerada energia elétrica a 50 Hz de frequência, entra no Brasil é convertida em 60 Hz, né? E, bom, Noruega, a maior parte veio das hidrelétricas, por exemplo. Tá? Ah, agora que eu lembrei, não apenas Albânia, Noruega e Paraguai, também a Islândia. Islândia, praticamente 100% da energia elétrica é gerada por meio da geotermia. A oferta de energia geotérmica na Islândia é muito maior do que as necessidades do país, né? Só para ter uma ideia, a Islândia é um país que fica numa ilha, fica entre, é um país europeu, mas fica vendo no mapa mundi aí, fica entre a Groenlândia, que já é na América do Norte, entre a Groenlândia e a Europa, fica perto do Círculo Polar Ártico, numa região que é no limite de placas tectônicas, placa da Euroasiática com a da América do Norte. Então é natural que tenha aí uma intensa atividade sísmica, vulcões, tem a possibilidade de, não sei se tem muitos terremotos lá, mas pela localização é natural que tenha, e também muitos vapores que são eliminados direto na atmosfera, até aqueles geysers também, que são vulcões de água quente, né? Pequenos vulcões, piscinas naturais de águas termais, enfim. Mas a oferta de geotermia é muito maior do que as necessidades, porque a Islândia é um país que deve ter menos de 500 mil habitantes, tá? Então, é natural que ele procurou a geotermia. Embora até a década de 70, apesar desse grande potencial que tem, a maior parte da energia elétrica era proveniente da queima do óleo diesel. Tá? Então, até a década de 70, queimava óleo diesel para gerar energia elétrica, só que depois, com o desenvolvimento tecnológico da geração elétrica proveniente da geotermia, então a termoelétrica diesel foi descontinuada com o passar do tempo, aí atualmente 100% da energia elétrica islandesa é proveniente da geotermia, isto é, energia elétrica gerada localmente, né? Então cada país adotou aí uma matriz de acordo com o que tem no local, né? Por exemplo, a China ainda queima bastante carvão, por quê? Porque é o país que tem as maiores jazidas aí de carvão do planeta, isto é, a maior produção de extração em toneladas, né, de carvão mineral do planeta, né? Tem outros países também que queimam muito carvão, porque tem muito carvão nos seus territórios, como Rússia, África do Sul, Polônia, de certa forma Estados Unidos, Canadá também, tá? Enfim, mais para frente eu mostro aí, eu vou dar alguns exemplos ainda nesse slide. Isto é, energia renovável, embora tenha valor pequeno, ainda está crescendo. E dentro dela predomina as hidrelétricas, que é uma tecnologia mais antiga. As outras, elas dependeram de avanços tecnológicos posteriores, né? Geotérmica, como falei anteriormente, ela depende, não depende não tem influência da atmosfera, então não tem variação de temperatura e pressão. Só que eólica, a solar fotovoltaica, elas tiveram um avanço mais recente porque conseguiu-se, né, alinhar a intermitência, a grande variação da geração de energia elétrica, né, devido à variação da velocidade dos ventos, da incidência solar, em uma energia elétrica constante que as empresas de transmissão, obviamente, exigem, né? Porque, claro, as empresas de transmissão querem uma energia elétrica constante e, claro, né, de certa forma, de acordo com as necessidades do mercado. Isso é impossível. Então, por meio de alguns artifícios, com aparatos tecnológicos, que eu posso falar mais para frente, conseguiu se alinhar.
até a ponto de conseguir gerar energia elétrica de acordo que as empresas de transmissão exigem. Só que acontece aquela situação, momento que venta muito, gera muita energia elétrica, mas pode isso acontecer em momento que precisa de pouca, que a empresa de transmissão exige pouca. Então, vocês estão vendo aí que é muito complicado aliar a geração com a exigência da transmissão e, posteriormente, o consumo. Tanto que a evolução da geração elétrica proveniente dos ventos ocorreu apenas recentemente. Antes disso, usava-se energia eólica para quê? Para necessidades como para fins mecânicos, por exemplo, na Holanda tem lá os moinhos de vento para como é que se fala? Para bombear água e também para moer grãos, por exemplo. Tá? É uma exigência a qual exige-se uma energia de menor qualidade. Tá? Agora, energia elétrica não, é uma energia de maior qualidade, exige-se uma pequena variação aí da frequência, tensão, corrente elétrica, enfim, né? Então é muito complicado aliar isso, converter um fenômeno muito variável, que é a velocidade do vento e, por consequência, a potência proveniente a energia proveniente dos ventos, em um fenômeno constante ou senoidal, né? Pensando aí em corrente alternada. Tá? E aí a importância de alguns aparatos mecânicos e até mesmo sistemas de armazenamento de energia, poder ser inclusive energia elétrica, e que recebe energia elétrica, armazena em momento que a geração é maior que o consumo e fornece para o consumo quando a geração for menor. Né? Dá para fazer a mesma coisa aí com a solar fotovoltaica, por exemplo. No caso da biomassa é um pouco mais fácil, porque se tiver, por exemplo, bagaço, palha, resíduos vegetais, tá valendo, tá? Então é algo próximo aí a qualquer outra termoelétrica, carvão, gás natural, enfim. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de balanço energético de um país como os Estados Unidos. O que está acontecendo aqui? Está aqui. Esse aqui é o Departamento de Energia dos Estados Unidos. Aqui mostra aí um balanço energético de lá, de 2018, né, que é o mais estamos em 2020, né? Então 2018 é o mais recente, logo atualiza para 2019. Por que eu estou mostrando dos Estados Unidos? Por que eu não estou mostrando do Brasil? Nos próximos vídeos eu vou falar apenas sobre balanço energético nacional. Tá? Porque tem algumas particularidades que tem nesse balanço que não vai encontrar do Brasil. Tá? Vou falando aqui rapidamente, né? Tá, tudo bem, é um dos países, né? Não sei se é o primeiro ou o segundo país, o maior produtor e consumidor de energia elétrica do mundo. Se não é o primeiro, foi ultrapassado pela China. Nesse exemplo aqui, ainda a maior participação, tanto na produção quanto no consumo, se dá pelo gás. Não, desculpa, agora que eu vi, a produção, a participação é maior pelo gás e o consumo maior pelo petróleo. No caso aqui, balanço energético, tem que tomar muito cuidado. Uma coisa é energética, outra coisa é elétrica, né? Então, na matriz energética, onde há uma variação maior entre produção e consumo, porque quando fala energia, fala em carvão, petróleo, gás natural, é mais fácil o comércio exterior desses insumos. Agora, a matriz elétrica não, é mais difícil, né? Pela natureza da eletricidade mesmo. Né? Ninguém vai ver, por exemplo, transporte de eletricidade por navio, né? Por trem, caminhão, só por linha de transmissão mesmo. Isto é, conexão entre países do mesmo continente, até mesmo conexões entre países insulares com um país continental, mas desde que seja do mesmo continente. Né? Mas vamos lá, aqui dando exemplo, né? Que aqui é um exemplo de matriz energética predominantemente produção usando gás natural, consumo proveniente de petróleo. No Brasil, o consumo, a matriz energética, consumo no Brasil não é muito diferente, né? Como muitos países, predomina o petróleo devido à presença aí principalmente do diesel e da gasolina, isto é, combustíveis veiculares, né? Que mais? Na parte aqui dos renováveis, tanto a produção quanto o consumo não muda muito em comparação ao Brasil. No caso da energia, entre os renováveis, há uma participação grande da biomassa. Ok. Uma participação grande das hidrelétricas. No caso, hidrelétrica é só energia elétrica, né? Aí, por exemplo, petróleo, seus derivados, gás natural, carvão, pode gerar tanto energia elétrica como calor, né? Ou, enfim. Só que, por exemplo, no balanço energético brasileiro não aparece geotermia. Primeiro porque não tem
plantas elétricas e geotermia. Por quê? Porque não existe ainda tecnologia para geração elétrica da geotermia, proveniente da geotermia, para as condições brasileiras. O que vocês podem observar mais para frente, quando eu falar sobre isso, é que a geração elétrica usando a geotermia ocorre principalmente em países que estão em limites de placas tectônicas. Aqueles países que têm vulcões, que têm terremotos, e o Brasil está no meio da placa sul-americana. Então, é mais difícil ver uma usina no Brasil que não tem mesmo, né, do que, por exemplo, no Chile, Bolívia, Peru, pensando em América do Sul, por exemplo, né? Estados Unidos, se não me engano, é o país com a maior produção elétrica geotérmica do planeta, tem várias usinas aí no estado de Nevada, Califórnia, por exemplo, mas mesmo assim uma participação pequena. Mas como falei antes, né, no exemplo aí da Islândia, El Salvador também, a geotermia é muito importante. No caso de El Salvador, se me engano, 10 a 20% da matriz elétrica é geotermia. Bom, mais para frente vou dando exemplos para vocês de países, né, já antecipando um pouco, né? Então tá aqui. Da mesma forma que tem do Brasil, de muitos países, também tem aqui exemplo, é possível encontrar aí um balanço energético dos Estados Unidos. Tá? O que mais que eu posso mostrar para vocês? Aqui eu coloquei apenas dois, né, comparação. Esse aqui foi 2010, não teve muitas mudanças de 2010 para 2018. Mas quer ver uma coisa? Aqui em cima, a produção de energia nos Estados Unidos de 33% foi para 39%. Por quê? Porque tem o gás de xisto, tá? Que aumentou sua produção lá nos Estados Unidos. Tá? E que mais? Petróleo está quase igual, 36,7 para 36,5, mas os renováveis, desconsiderando as hidrelétricas, aumentou bastante. De 7,6% na produção, 5,8% no consumo, aumentou de 12% e também 11%. Tá? Ah, desculpa, esqueci de falar para vocês. Não aumentou consideravelmente não, desculpa. Agora estou vendo aqui, 2010 eles separaram, né, as hidrelétricas e 2018 somaram. Tá? Mas uma coisa nós podemos ver... Tá, tudo bem, não houve muitas mudanças não, mas uma participação considerável das hidrelétricas e da biomassa, está aqui. Né? A tendência do carvão é diminuir de 29%, 21%, diminuiu para 16%, 13%, isso apenas em porcentagem, não estamos falando em números absolutos. Tá? Agora aqui, capacidade de geração, né, pensando aí na geração elétrica, a capacidade instalada no Brasil atualmente está em torno aí de um pouquinho menos de 200 gigawatts. Tá? E a capacidade instalada e a geração em torno aí de 500 a 550 terawatt-hora. Tá? Aqui nos Estados Unidos é algo em torno de 8 vezes maior. Tá? Em 2010, a capacidade instalada do gás natural era maior, mas a geração era maior do carvão. Isto é, o fator de capacidade nos Estados Unidos do carvão, das usinas a carvão, é muito maior do que do gás natural. Isso que aconteceu. Tá? De novo, fator de capacidade, né, relação entre a energia gerada versus a energia máxima gerada possível para aquela planta. Então, o que vocês estão vendo aqui, uma capacidade maior do gás natural em detrimento do carvão, mas a geração do carvão foi muito maior. Isso em 2010. Vamos lá, 2018, capacidade muito maior do gás e também, embora uma diferença menor do que a anterior, né, mas aqui o gás natural já ultrapassando o carvão. Né? E, enfim, outra coisa também, a capacidade de 2010 para 2018 aumentou e muito. Aqui é mais energia eólica. O interessante é o seguinte, a energia eólica, a capacidade instalada pode ser grande, mas a geração não é tão grande. Vocês estão vendo aqui, comparando, né, o tamanho das barras. O fator de capacidade dos ventos é naturalmente baixa, mais baixa que muitas outras plantas. Tá? Ao contrário da biomassa, aí que o fator de capacidade torna-se maior que dos ventos. Tá? Isto é, capacidade... Quando falo fator de capacidade baixa, é o quê? Capacidade instalada pequena capacidade instalada grande para uma geração menor. Né? E, bom,
Isso não muda, né, de 2010 para 2018, em qualquer país do mundo é assim. Só que tem uma coisa aqui. Vocês estão vendo que biomassa, geotermia, solar e energia dos ventos. Ok. Aqui aparece, da mesma forma que nos slides anteriores, né, inseriram aqui a hidroelétrica. Concentrated Solar Power, CSP. O que é isso? Energia solar concentrada. É uma tecnologia onde a radiação solar ela é incidida em direção a um determinado ponto de uma torre por meio de espelhos, vários espelhos numa grande área, aí podemos pensar no deserto, ela incide a radiação no determinado ponto, aquece esse ponto onde tem onde passa uma malha, né, de tubulação de água que é convertida em vapor que depois vai para uma turbina. Então, energia solar concentrada, uma tecnologia ainda incipiente em comparação à fotovoltaica ou aquecimento solar de água para o banho, que usa aí placas planas, né? Mas é algo que não apenas nos Estados Unidos, mas em países como Israel e Espanha também estão pesquisando, né? E já tem geração elétrica inserida na rede, né? Só fazendo as devidas comparações, apenas a geração renovável nos Estados Unidos é superior do Brasil no total, né? Aqui, por exemplo, a capacidade instalada é maior da energia eólica, mas a geração é um pouquinho maior da hidráulica, tá bom? Vamos lá. Uma coisa também muito interessante que não tem no balanço energético nacional também, porque não existe no Brasil, Hydropumped Storage, que é armazenamento de água por meio de uma usina hidrelétrica reversível. Mais para frente eu vou falar sobre isso. Então, ela pode ser tratada tanto como fonte geradora de potência, como uma planta de acumulação. Tá? Aqui, dando exemplo dos Estados Unidos, até 2010 está tendo uma queda relativa do uso do carvão para geração de energia elétrica, do petróleo também está caindo um pouco, do gás natural aumentou consideravelmente, ainda mais com a introdução do gás de xisto, né? Nuclear caiu também. Aí, quando fala outros gases, pode ser, por exemplo, os gases residuais de da siderurgia, das plantas siderúrgicas, que produzem gás de alto forno, gás de aciaria, gás de coqueria. Hidráulica também caiu um pouco, e renováveis, né, excluindo, obviamente, as hidráulicas. Só que a tendência, com a medida que vai aumentando a participação da eólica, da solar, a tendência é criar colunas exclusivas a elas, né? Mas o que é mais interessante é ter um exemplo aqui de uma planta que não é essencialmente de geração, mas de armazenamento. Tá? Vamos lá. Aqui de 2010 para 2018, estou vendo que está caindo cada vez mais, né, a participação do carvão, do petróleo, gás natural deu uma estabilizada, né? Geração por fonte, aí no caso era a capacidade instalada, agora aqui a geração não muda muito, mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, é a participação das hidrelétricas reversíveis, tá? Como está aqui. O que seria uma hidrelétrica reversível? A mesma casa de máquinas que bobeia a água, que isto é, que vai água da jusante para a montante, ela turbina. Então, bobeia a água quando tiver sobrando energia elétrica e turbina quando tiver faltando, quando precisa. Tá? É a conversão da energia potencial, depois energia cinética. Só que, claro, precisa-se de áreas montanhosas, envolve aí um grande investimento, né, na instalação aí alagamento, né, de áreas, né, por motivos óbvios, construção de represas, enfim, e você pode construir uma usina hidrelétrica reversível perto do mar, vamos supor aí uma região de falésias, montanhas próximas, planaltos, montanhas próximas ao mar, pegando a água salgada, mas também pegando água doce, aí pensando aí no lago afastado aí de um rio, por exemplo, ou de um lago natural, tá? Que mais que eu posso mostrar para vocês? Aqui, né? Isso aí é Estados Unidos, mas em outros países não é muito diferente, né? Ainda há uma participação maior de novos investimentos em gás natural, mas uma participação considerável de novos investimentos em geração eólica e solar. Estão vendo aqui que a hidrelétrica, aos poucos, está diminuindo aí a sua importância no crescimento da matriz elétrica. No Brasil não é diferente.
Aqui, interessante, o retirement aqui no caso é desativação, tá? Por quê? Porque a tendência é a longo prazo, alguns países desativarem suas plantas altamente poluentes, ou desativar usinas altamente poluentes e, em casos pontuais, inaugurar usinas a carvão mais limpas, por exemplo, mais eficientes, mas o que se observa é mais a instalação de usinas mais ambientalmente aceitas. Tá? Por quê? Porque alguns países estão se adotando impostos, taxas, em cima do decorrente aí as emissões causadas, né, formadas, aí que eu falei antes, a internalização das externalidades, tá? Que mais? Aqui, geração de energia renovável por fonte, né, que eu já tinha comentado antes para vocês, tá? Vocês estão vendo aí, né, que na década entre 2000 e 2010 houve um crescimento considerável da geração eólica devido aos avanços tecnológicos, porque até então, até o século passado, não havia o domínio tecnológico para converter um fenômeno instável em um fenômeno mais estável. Instável, energia dos ventos, estável, energia elétrica. No caso, dando exemplo, corrente alternada, né, que vai ser injetada à rede. Aí depois conseguiu esse domínio, e no caso, a geração fotovoltaica a queda do custo do custo das placas, né? Embora a eficiência ainda seja muito baixa, depende do espectro, da sensibilidade do material frente ao espectro da radiação solar, enfim. Vamos lá. No caso, a biomassa tem tido crescimento até razoável, mas aí cada país tem lá suas biomassas, né? Disponibilidade, custo. Pode até acontecer, na pior das hipóteses, a participação em determinado país da biomassa cair. Por quê? Mesmo que os custos da biomassa sejam decrescentes, mas se tiver uma outra planta que está tendo um custo de geração mais baixo, a tendência é paralisar as atividades da fonte mais cara e dar prioridade para a fonte mais barata. Então é sempre pensando também um concorrente do outro. Que mais? Uma coisa muito interessante, aqui fala-se, até agora falei muito, né, de hidroeletricidade, que o grande problema da hidroeletricidade é a área alagada, né? Que até então formavam-se grandes represas e apenas uma pequena parte dessa represa, desse lago artificial, era ocupado pela navegação, né? Principalmente aquele trecho que era ocupado pelo leito natural do rio, né? Onde geralmente é o ponto mais profundo, né? Mais fundo do lago artificial. Então aproveitava-se apenas uma pequena área. Com a introdução com a popularização da geração fotovoltaica, tem empresas que estão empreendendo da seguinte forma: instalando placas fotovoltaicas no leito do corpo, no espelho d'água. Aquelas áreas até então ocupadas apenas por água, peixes, enfim, também agora são ocupadas pelas placas fotovoltaicas. Isto é, instala-se boias, equipamentos, né, que permitem a flutuação e coloca-se as placas, tendo como vantagem o quê? Diminuição de alguns custos, né, de instalação, porque é de graça, né, porque o responsável pelo lago artificial é a própria usina elétrica, tá? Então não tem desapropriação. Como o espelho d'água possui uma temperatura mais, o ar perto do espelho d'água a temperatura mais baixa, então a tendência é ter uma geração maior de energia elétrica, tem a relação geração versus temperatura, né, refresca. Mas em compensação é necessário equipamentos mais caros, porque tem a questão da corrosão também, por causa do fato de estar perto da água. Então, em algumas represas é possível instalar sistemas flutuantes, fotovoltaicos flutuantes. E no Brasil, as áreas ocupadas por esses lagos artificiais é grande, então dá para gerar muita energia elétrica por aí. Até mesmo instalar torres eólicas, porque principalmente lagos artificiais grandes, os prédios, as florestas, montanhas estão mais longe, mais afastadas, então não tem tanta interferência. Só de curiosidade, eu ia falar em algum momento sobre isso, estou falando agora. Que mais? Aqui eu já tinha comentado. O importante não são os números, é importante comentar alguns pontos que não encontra na matriz, no balanço energético nacional. Tá? Aqui já é capacidade global, né?
da geração renovável, capacidade instalada, entre as renováveis, no Brasil não é diferente, né? É maior ainda a hidrelétrica, mas está crescendo a solar fotovoltaica. Tá? Não apenas os Estados Unidos, mas como falei antes, a Espanha e Israel estão investindo em energia solar concentrada. No caso, a energia dos ventos, está tendo aí uma iniciativa de alguns países de instalar geradores offshore, no mar. Tá? Aqui, países com maior capacidade instalada de geração renovável. Tá? Primeiro, China, por causa principalmente da... Isso em 2010, tá? Até atualmente não mudou muito, não. A China, principalmente por causa da geração fotovoltaica. Aí tem Estados Unidos, Canadá, Brasil. Canadá e Brasil, principalmente da geração hidráulica, mas, se não me engano, o Brasil passou o Canadá. Tá? No caso da Alemanha, é um dos países, se não o país que mais gera energia proveniente do biogás do mundo. Índia não é muito diferente. Eletricidade renovável com porcentagem, aí no caso é capacidade instalada global, tá? Uma pequena queda das hidrelétricas, um aumento substancial da fotovoltaica e também eólica. Tá? Vamos lá. Ok, deixa eu ver a diferença entre outra, eletricidade renovável com porcentagem para a capacidade global. Ah, tá. A primeira é capacidade instalada, a segunda é energia elétrica gerada. Vamos lá. O primeiro que eu mostrei para vocês era a capacidade instalada em 2010. Agora esse aqui 2018. Primeiro China, segundo Estados Unidos, até aí não mudou. Como estava imaginando, né? Brasil passou o Canadá, então que era quarto ficou em terceiro, mas aqui no caso do Brasil é uma parte, sem dúvida, por meio das hidrelétricas. Aqui na Alemanha, principalmente eólica, fotovoltaica, mas uma participação boa aí do biogás. Ainda é pequeno em comparação às duas anteriores, mas tem. Né? Agora caracterizando aí por fontes, geotérmica. Primeiro Estados Unidos, depois Filipinas, Indonésia, depois México e Itália. Itália é onde tudo começou, né? Geração eletricidade geotérmica começou. Foi na Itália, lá uma particularidade. Lá tem os Montes Apeninos, que pega aí a península, boa parte da Península Itálica, e lá também tem limites de placas tectônicas. E lá foi extraído aí a vapor com boro, água boricada. Então, purifica, né, extrai-se o boro, aí usa na indústria química e pega o vapor para geração de energia elétrica. No começo usaram motores Stirling, mas depois aí foi aperfeiçoando, usou turbinas a vapor, né? Dos ventos. Brasil ainda, acho que atualmente deve estar 10º colocado por aí, né? Mas que vocês estão vendo, eólica. China, Estados Unidos, Alemanha, Espanha e Índia. Tá? Solar fotovoltaica, Alemanha, Espanha, Japão, Itália e Estados Unidos. Né? Inclusive, por exemplo, o Japão, que é um país com uma densidade demográfica bastante alta, aproveitando principalmente os telhados das casas. Energia solar concentrada, aqui aparece apenas Espanha e Estados Unidos, dei exemplo de Israel também. Né? E biomassa, Estados Unidos, Brasil, Alemanha, Espanha e Índia. É o que? No caso do Brasil, principalmente bagaço de cana, mas também não devemos esquecer da lixívia, que é um subproduto da indústria do processamento da celulose. Tá? Que mais? Desculpa, agora que eu vi, 2010, né? 2018 talvez não mude muito, não. Que aqui em 2018 está aparecendo aí as hidroelétricas também, né? Primeiro China, depois Brasil, Estados Unidos, Canadá, Rússia, tá? Deixa eu ver aqui. Tá, aqui no 2018 o Brasil está em primeiro, tá? Só lembrando, né? Eletricidade, se fosse energia, né? Consideraria o quê? Queima de resíduos vegetais para geração de calor e também biocombustíveis. Tá? Agora que eu vi, para Estados Unidos também Marrocos, Índia e África do Sul. Vamos lá. Aqui fala em tamanho médio das turbinas, né, da geração eólica, né, com os avanços tecnológicos, não apenas nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, né, tendência de aumento, né, aumentando aí o tamanho das pás, a altura das torres, né, enfim. Que mais? A capacidade instalada, que até tempo atrás falei que deve estar em 10º colocado, acho que aqui está em 7º, 3, 4, 5, 6, 7, 8º. Isto é o país que tem a 8ª maior capacidade instalada do mundo de geração eólica, né?
Geração solar deve estar em torno da posição número 20, mas com tendência aí de crescimento. Tá, aqui no Brasil não vai aparecer mesmo por enquanto, mas aqui é a sua capacidade. Na China, 175 gigawatts, só de curiosidade. Só que na China estão fazendo o seguinte também, né? Estão instalando plantas fotovoltaicas em regiões até afastadas das principais cidades. Aí tem o problema das perdas por transmissão, né? E por isso que eu estou falando para vocês, né? Que é natural e que as plantas fotovoltaicas estejam mais próximas ao mercado consumidor, né? No telhado das casas, na cobertura de indústrias, enfim, né? Aí só de curiosidade mesmo, né? Quem são os líderes aí qual foram os líderes em instalação, né? Então aqui mais da metade da energia fotovoltaica instalada em 2018 foi pela China, quase mais de 2/3. A tecnologia ainda utiliza aí como é que se fala? Placas fotovoltaicas policristalinas de silício, aí também tem monocristalinas, cádmio, acho que é telúrio, filmes finos, mas o que predomina ainda são as placas de silício dopadas, né? E exemplo de algumas empresas que confeccionam placas fotovoltaicas, né? Energia, como é que se fala? Geotérmica, né? Como falei antes, né? A maior capacidade está nos Estados Unidos, mas o que é interessante saber? Que são países que têm atividades sísmicas intensas, tem vulcões, terremotos, etc. Aqui, ó, Islândia, né? Islândia aqui deve ser, sei lá, o 8º, né? Mas em capacidade instalada, que ganha Estados Unidos, depois Indonésia, Filipinas, Turquia, Nova Zelândia, México, depois Itália, Islândia, Quênia, Japão. Tá? Agora, na parte de energia oceânica, ainda não existe geração em larga escala, geração de energia oceânica conectada à rede. Então, quando eu falo energia oceânica, é energia das ondas, das marés também. Tá? E também quando fala que está aqui river, que é rio, é chamado de energia gerada através da correnteza dos rios. Ainda está em estudo. Então, o que vocês podem ver são apenas alguns exemplos de projetos em desenvolvimento. Tá gerando energia, mas ainda está em estudos. O que é interessante, quando fala energia, quando fala em energia oceânica, né? Existem vários tipos de projetos diferentes, várias formas de extrair energia dos ventos, das marés. Às vezes, em alguns materiais, né, eles misturam energia das marés com a energia da correnteza do fundo dos oceanos. Tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Aí, exemplo de alguns projetos. Tá? As capacidades instaladas ainda bem baixas, com exceção aqui das marés na Coreia do Sul, 254 megawatts. Agora que eu lembrei da energia das marés, tem o Hanse, não sei se está aqui, que acho que é a única do mundo que é conectada à rede, lá na França, que tem uma região da França entre o Oceano Atlântico e o Canal da Mancha, que tem uma variação das marés muito grande, onde fica lá a Catedral de Saint-Michel, Ilha de Saint-Michel, né? Capacidade global de armazenamento de energia. Aqui tem térmica, que pode ser água quente, água fria, vapor, né? Eletromecânica, eletroquímica, que é baterias, capacitores, etc., né? Ainda é muito baixa em relação à capacidade instalada de geração, mas ainda é um campo ainda a ser melhor estudado. Países onde há maior capacidade instalada de energia armazenada, vocês veem que no Brasil não faz parte, mas tem países aí, capacidade instalada acumulada e por meio de acoplado aí, pareado com geração renovável. Mas independente, Estados Unidos, Espanha, África do Sul, Austrália, China, Chile, Japão, Alemanha, Marrocos, Coreia do Sul, por exemplo, né? Que aí pode ser o quê? Grandes bancos de baterias, usinas hidrelétricas reversíveis, tanques de armazenamento de água quente, se fosse, não água quente, né, mas de óleo térmico, se fosse o caso, né? Enfim, né? Mais para frente eu vou falar sobre isso. E por meio de tecnologia, tecnologias,
Eletroquímica é uma das que predominam. Eletroquímica, né? Cátodo, anodo, metais, enfim. Que mais? E térmica. Óleo térmico, né? Que você pode acumular um óleo em estado líquido a 300 graus, por exemplo, 400 graus. E aí, dando exemplo de células, de sistemas de células de combustível, que eu vou falar mais para frente. Ainda está em pesquisa, não tem nenhum assim com grande, certa viabilidade econômica, é usado em nichos de mercado. Predomina-se aí células de combustível em caráter estacionário, isto é, pareado aí para geração distribuída ou centralizada. Aplicações móveis, né, veículos e portáteis, um vermelho, pode ser, sei lá, um pequeno equipamento, um notebook, celular, enfim, tá? Deixa eu ver aqui. Tá. A primeira é pouca coisa. A primeira por número de células e aqui por potência. Tá? É natural aí que portátil seja muito pequeno, porque são potências muito pequenas. Aqui, exemplo aí da geração de eletricidade por hidrogênio em 2010, mas ainda está em pesquisas. Tá? Eu vou parar por aqui por enquanto, porque daqui para frente ele é um pouquinho extenso. Eu vou falar sobre outros assuntos, porque aqui fala, por exemplo, de aplicações veiculares, tá? Matriz energética envolvendo aí uso de combustíveis. Vou parar por aqui, daqui a pouco faço outro vídeo.